Bom dia. Bom dia. Temos aqui falado frequentemente de alguns cuidados a ter e julgo que nunca é demais repeti-los, mas agora em concreto para quem já tem algumas manchas na sua pele, os cuidados têm que ser redobrados? Sem dúvida. As manchas da pele, nomeadamente no rosto, temos que tentar perceber porque é que elas surgem. Sim. Para podermos ter objetivos de tratamento mais eficazes. E nós podemos ter as manchas no rosto em particular, desde as cosméticas, diríamos, podem ter causas várias que depois vamos ver adiante, causas tem a ver com o tipo de pele, causas hormonais, às vezes já medicamentos, e tem a ver com o envelhecimento progressivo da pele, da chamada situação de fotoenvelhecimento. As pessoas têm que perceber que há um envelhecimento natural da pele e há aquele que é agravado, induzido, acelerado, sim, pelo sol. E existirão algumas partes do nosso corpo que envelhecem, ou que a pele envelhece mais rapidamente do que outras, não é? Sem dúvida. Aquelas que estão fotoexpostas diariamente, o rosto, o decote nas senhoras, o dorso das mãos, aparecem precocemente manchas, normalmente manchas mais escuras, por vezes claras, que traduzem de facto esse envelhecimento acelerado, mas é preciso procurar se não existem, nomeadamente no rosto, outras manchas que não sejam só cosméticas, podem ser manchas até tipo sinais, e que as pessoas têm que estar alerta, sobretudo quando fazem determinado tipo de procedimentos cosméticos, de energias, de luzes, que é preciso saber o que é que se está a destruir, a queimar, seja por forma de peelings, seja por forma de lasers. Portanto, é importante primeiro diagnosticar e depois saber tratar, que por vezes são tratamentos prolongados. E, digamos, acima de tudo, as pessoas sabem que a maior parte destas situações são ou induzidas ou agravadas pelo sol, que sabemos, é a regra de saber conviver com o sol, que estamos sempre nisto, mas de facto a cara não temos maneira de proteger a não ser com o chapéu e o protetor solar, que seja numa atividade de trabalho, que pode ser na jardinagem, sim, pode ser na agricultura, o chapéu é extremamente importante. Construção civil, tanta gente, exatamente. E de facto há que proteger com uma roupa adequada, com um design que proteja os antebraços, o decote e o chapéu de abalar, mas também o protetor solar, quando intencionalmente estamos expostos, ou não nos podemos proteger de outra maneira, um protetor solar elevado, e é sempre a regra, quanto mais fluido ele for, sim, mais vezes eu tenho que o renovar. Muito bem. Portanto, quanto menos espesso, não é? Exatamente. Menos espesso ele for. Porque às vezes, de facto, há cremes que são de índices elevados, mas que são difíceis de espalhar e as pessoas retraem-se a fazer, inibem-se. Se forem para formas mais fluidas, com índices ditos de proteção elevada, lembrem-se que, sobretudo na situação das manchas, o dito PAN, que eu vamos ver adiante mais, para termos uma eficácia do protetor, ele tem que ser renovado se andarmos expostos, mesmo a conduzir. Vamos ouvir algumas questões que três daquelas que estão aqui a assistir ao programa, três senhoras que aqui estão a assistir ao programa, têm para colocar. A Fátima Gomes é a primeira. Olá, Fátima. Bom dia. Queria saber se qualquer pílula pode colocar mais na face. Qualquer, não é? Pois, de facto as pílulas têm estrogênio, uma parte delas, e quanto mais dose de estrogênio tiver, mais risco há de desenvolverem manchas de tipo PAN, que nós vamos ver adiante. De facto, dentro das situações endócrinas, hormonais, nós temos, eu costumo dizer, é o hormonal daquilo que tem ou daquilo que toma. E de facto, se nós reduzirmos a dose de estrogênio da pílula, poderá ajudar a controlar de uma forma mais eficaz as manchas de tipo PAN. Eu julgo que em casa algumas pessoas não conseguiram ouvir a pergunta da Fátima. A Fátima perguntava se qualquer pílula pode influenciar a nossa pele. Ana Lessa, onde está? Olá, Ana. Olá, bom dia, Sr. Doutor. Bom dia. É uma pergunta que é uma dúvida que também tenho há muito tempo, que já me surgiram manchas na pele. O tratamento das manchas, do dito pano, qual é o tempo de duração e se é eficaz? Isso é extremamente importante porque se estivermos a falar das manchas tipo pano, designado tecnicamente por melasma, as pessoas têm que perceber que têm que fazer durante meses e por vezes anos tratamento. Quem tem tendência para isto tem tendência. Não é uma coisa, não é um vírus que se apanha. São tendências que se têm de pele e, ao contrário que as pessoas julgam, quanto mais morena for a pele, mais arriscado é ter esse tipo de manchas e mais prolongado tem que ser o tempo. E temos que prolongar, quando se julgam que estão bem, tem que se prolongar durante muitos meses. Inclusive, digamos, no inverno as pessoas parece que disfarça a questão das manchas, o contraste é menor, mas é aí que por vezes fazemos tratamentos mais agressivos, não só em termos de tópicos, como às vezes em termos de técnicas complementares que vemos também adiante já. Sim, senhor. A terceira pergunta, a terceira dúvida de Manuela Batista. Olá, Manuela. Bom dia, bom dia. Bom dia. Gostaria de perguntar se pode usar cremes no verão despigmentantes. É outra das perguntas que de facto nos colocam, que é a questão dos despigmentantes que chega ao verão e paramos. Bom, depende do tipo de despigmentante. Os despigmentantes, por vezes, têm associações de produtos
incluindo alguns ácidos. E em algumas pessoas, esses ácidos da pele podem provocar vermelhidão. Ora, se provoca vermelhidão, com o sol, o pigmento acentua-se. Mas se não acontece isso, e é por isso que se deve começar com os cremes para habituar a pele muito antes do verão, se não acontece essa irritação, o despigmentante, nomeadamente à noite, deve ser mantido. Porque é precisamente no verão que as pessoas notam que as manchas se acentuam. Claro. Sim, senhor. Muito obrigado pelas vossas questões. Doutor, podemos então passar à sua explicação. Falou há pouco na pele morena e se o pano ou estas manchas aparecerem na pele morena, isso pode significar que essa invasão ou essa transformação na pele é mais grave do que na pele com um tom mais claro. Porque... É verdade, porque as pessoas dizem que delicadamente, parece que a pele branca é mais delicada, mas quanto mais melanina tiver, mais vai pigmentar com o sol. E a pigmentação pode ser induzida até pelo trauma. O facto de mexerem, vamos ver, por mexerem na pele. Portanto, sim, acima de tudo, nas manchas na face, nós temos que ver o tipo de pele. Se é uma pele clara, que tem sardas ou que as sardas surgem com mais frequência no verão, ou se é uma pele escura. A pele escura tem, de facto, um risco de mais marcas. Por exemplo, quem tem acne, vê que desapareceu o acne e as marcas ficam, o moreno. Mesmo por isso, o moreno deve colocar protetor solar. Mas a causa principal são as hormonais. E designamos o pano por melasma. E todas as pessoas sabem que na altura da gravidez é a altura de maior risco, mas também o uso de pílulas. Quando se mudou uma pílula para uma pílula com mais doses de estrogénio, é frequente acontecer esta situação das manchas. Outros medicamentos, há medicamentos, por exemplo, cardiovasculares, que podem induzir outro tipo de manchas ou pigmentação da pele. Portanto, perante uma pigmentação, temos que perceber porque é que ela surgiu. Portanto, são as mulheres aquelas que mais são atingidas? Mulheres, mas não só. Por uso da pílula, sem dúvida, mas por medicamentos, lá está, medicamentos cardiovasculares. Sim. E medicamentos, por exemplo, anti-inflamatórios, que aumentam-nos a sensibilidade da pele à luz. Quando vamos nos expor ao sol, mais rapidamente ficamos colorados e podemos induzir manchas. Sim. Traumáticas, por exemplo, a depilação, a situação da depilação ou da limpeza, todas as senhoras sabem que, por exemplo, no dito buço, no lábio, ficam com manchas. Isso muitas vezes tem a ver com a depilação, que, por exemplo, foi mais traumática e foi durante o dia. É por isso que nós aconselhamos que este tipo de depilações e mesmo limpezas devem ser ao fim do dia, para não haver o risco de, ao ficar vermelho, vir cá para fora e ficar pigmentado. O sol depois atingir, não é? E as ambienciais, de facto, o fotoenvelhecimento, todos nós sabemos que a pele fica mais escura, enrugada, com manchas escuras, que nós chamamos lêntigos, manchas solares, ou manchas claras, tipo punctiformes, no dorso das mãos, nas pernas, por exemplo. E as áreas expostas, como falámos há pouco, a face, o decote, os antebraços, quem anda exposto, e o dorso das mãos são as zonas onde existem mais manchas. Mas temos que lembrar que, por vezes, existem doenças sistémicas, doenças internas, que podem cursar com pigmentação. Portanto, perante um paciente que nós temos com manchas, devemos fazer uma análise, uma história clínica adequada, por vezes temos que fazer análises e só depois é que avançamos para o tratamento. E não esquecer que existem sinais que são confundidos com manchas e que podem traduzir um cancro de pele, por exemplo. Sim. Então vamos ver. As efélides, tipo sardas, traduzem a pessoa de mais risco para haver uma vermelhidão. Então este tipo de pele tem que ter mais cuidado com o sol, mas curiosamente não é aquele que tem mais tendência para manchas. Vamos ver o seguinte. As pessoas que são sardentas, que vemos, mas aqui é mais do que as sardas, são mais largas. Isto já foi fruto de queimaduras solares. Vermelhidões, que ficou com a pele a secar e a esfolar, e ficaram com estas manchas. Isto é um tipo de pele que é mais risco ao sol. Mas depois temos o melasma, o dito pano. E reparem, aqui até um homem. E nesta zona em particular, lá está, medicamentos, tornou a pele mais sensível, era moreno, ficou com a pele reativa, corada e depois pigmentada. E as manchas muito típicas relacionadas com a pílula, que todas conhecem, que pode ser nas zonas malares. Sim. Por isso é que o óculos escuro deve proteger lateralmente e bastante, mesmo digamos, aqui, até cá abaixo. É? Exatamente, exatamente. E também médio frontal. E por vezes vemos que tem mais de um lado, porque por vezes as pessoas massajam a pele e devem evitar, de facto, traumatizar a pele. Seguinte. A chamada poiquilodermia, o que é isto? Tem a ver com manchas, mas não é só escuras. Há vasos. Na transição, por vezes, no pescoço, atrás da orelha, no pescoço. E isto são, de facto, manchas que agravam com o sol, que podem ter a ver com coisas hormonais, mas têm, sobretudo, a ver com o envelhecimento prolongado ao sol. Reparem as pintas brancas. Manchas escuras, manchas brancas, vasos. Isto só, de facto, com tratamentos que não vai só de cremes, por vezes tem que ser técnicas como os lasers, por exemplo. Seguinte. O acne escoriado. As pessoas que, de facto, pigmentam e traumatizam, já não têm acne, mas têm o pigmento residual. E quanto mais morena, como é o caso e como é que eu sei que são mais morena? É aquele que fica mais rapidamente com cor, bronzeado com o sol. E esses são os que têm mais risco para as manchas. Seguinte.
Mas o envelhecimento da pele, o fotoenvelhecimento, que é traduzido pelas manchas escuras ou claras e por lesões que depois são ásperas, são as ditas queratoses actínicas. Estas lesões têm que ser tratadas já medicamente, porque são aquelas, algumas delas, que ao fim de alguns anos podem desenvolver... Não apenas com cremes, não é? Exatamente, desenvolver, digamos mesmo, queratoses actínicas e alguns cancros de pele. Portanto, temos aqui o envelhecimento, o fotoenvelhecimento precoce da pele, seguinte, e mesmo cancros de pele. Por exemplo, esta aqui, as pessoas achariam estranho, mas, por exemplo, esta pequena era uma lesão que já era um cancrozito de pele, era um carcinoma basocelular no início. Portanto, algo de mancha que é diferente... Daquele também? Exatamente. Aliás, eu costumo dizer, Gabriel, que tudo nasce pequenino. Isto é que nós não podemos ver, que são lesões bem mais extensas. Claro. Portanto, algo que surge diferente, sob forma de mancha, isolada em particular, tem que ser esclarecido medicamente, seguinte, e não podemos, se esta é estranha, que são melanomas, e o melanoma, como sabem, é o cancro de pele mais temível. Agora imaginem esta mancha que só tínhamos a parte mais clara, passou despercebida. Portanto, mancha que é estranha, localizada, é para esclarecer. Seguinte, e de facto, nós recorremos a técnicas de ampliação para melhor observarmos as lesões. Seguinte. Vamos ver o próximo? Vamos ver o próximo. E então o que é que temos que fazer? Temos que diagnosticar, temos que identificar e corrigir eventuais fatores causais e depois vamos tratar. Utilizamos hidratantes, evitar o traumatismo da pele, usamos os despigmentantes, existem múltiplos despigmentantes que têm vários componentes, glicólicos, arbutinas, hidroquinonas, cógicos, proteção solar sempre 50 mais e o uso de chapéu. Por vezes temos que ter necessidade durante o inverno de utilizar alguns tipos de peelings, e cuidado porque nem todos os tipos de peelings são indicados, porque alguns até podem agravar. Lasers, nem todos os lasers estão indicados, E o mesmo por vezes se é passa com o pulsado. pulsado. Seguinte, então vamos ver só imagens, porque por vezes temos que recorrer a técnicas que nos identificam melhor onde é que é o melasma, o pigmento do buço, que reparem, em cima e em baixo houve a melhoria, mas teve que se repetir tratamentos. Não é só um tratamento, mesmo quando as pessoas julgam que é um peeling, não é um peeling, são vários, têm que ser repetidos. Seguinte. E vemos o pré e o pós, que há de facto melhoria significativa das manchas, mas isto não é só com creme, seguinte, são necessários de facto... São várias ações, não é? Aquela pergunta que disse, a aderência que tem que ser tratamentos prolongados, pré e pós, seguinte, isto já são com técnicas com laser, seguinte. Nas manchas, que falou há pouco, Das mãos. que de facto que se consegue ter resultados interessantes, seguinte. Mas eu não queria deixar de dizer, mais uma vez, o autoexame. Nas manchas que são estranhas, quer em linguagem de jovem, quer em linguagem de adulto, olhem para vocês as manchas no rosto, nas costas. Estamos numa altura em que, de facto, estamos a sensibilizar. Depois da manhã, 11 de maio, é considerado o dia do euromelanoma e, de facto, há, digamos, 30 serviços de dermatologia que se disponibilizaram para observar pessoas, mas, sobretudo, é um dia, porque, obviamente, não vão ser observadas todas as pessoas que pretendem, é um dia para cada uma das pessoas olhar, verificar se há dúvida, vão ao seu médico assistente, recolham informação no apcc.online.pt, que é a Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo, quais são os sinais a valorizar, seguinte, e estamos a acabar, nesta fase, de facto, do chapéu, neste verão, escolha o modelo, mas use, por causa das manchas estéticas e das outras. Sim, mas usa um chapéu de aba larga, não é? De preferência, aqui como o nosso amigo. Claro, como o Speedy Gonzalez. Faz favor de Exatamente. sentar. Óculos de sol, falou ali muito nos chapéus, até porque eles ocupam uma larga área da nossa face, mas os óculos de sol também ajudam, não é? Extremamente importante, os óculos, sobretudo se forem na parte lateral, se forem largos, isso é extremamente importante. As senhoras, particularmente as senhoras de rosto largo, hão de reparar que muitas vezes as manchas, quando têm tendência para manchas, fazem este círculo. Sim. Ok? E isto, de facto, traduz que ficam, quando se estão a rir ou a encarar o sol, que lhes incomoda, ficam com a bochecha mais próximo do óculo. Portanto, os óculos devem ser largos, tanto mais largos quanto possível. Mais e uma com questão. proteção UV. Usando um chapéu de aba larga, tenho de colocar proteção solar na testa e nos sítios onde previsivelmente o chapéu vai fazer sombra? Não, não faz sentido. Se eu usar sempre o chapéu, não vale a pena estar a Mesmo que colocar eu esteja na nas praia entradas. e que o reflexo da areia possa vir a... É pertinente e devemos colocar, idealmente, antes de sair de casa. Mas ao renovar, nos devemos renovar nas zonas mais delicadas. Por exemplo, nos ombros, no rosto, nas maçãs do rosto. E nesta zona, particularmente, é onde há mais tendência para manchas, de facto, usar, renovar. Na fronte, sim, mas, de facto, a proteção com o vestuário, se for um vestuário adequado, neste caso o chapéu, é extremamente eficaz. O reflexo da areia é extremamente importante, sem dúvida. E mesmo da água, não é? Da água, mas de facto usem o chapéu, porque de facto temos uma história antiga de chapéu em Portugal, temos que o renovar e acima de tudo... E fica tão bem das senhoras, não fica? Exatamente, fica hoje em dia, até já vemos na moda que está aí o chapéu novamente e protege-nos de coisas estéticas,
benignas, mas também de coisas importantes. Muito obrigado, doutor, pela sua presença. Uma salva de palmas para o doutor Osvaldo Correia. 11 horas.